Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Lambert e vamos dar início ao nosso curso de pré-cálculo aqui. Meu e-mail é o anderson.lambert@gmail.com ou anderson.lambert@unifal-mg.edu.br. Eu sou professor da Unifal e esse curso ele foi preparado com o intuito de dar algum suporte ao aluno que está ingressando no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, para que, quando ele for fazer os cursos de funções de uma variável, álgebra linear, funções de várias variáveis, ele tenha um pré-requisito que possa ser sanado e ele tenha alguma dificuldade ao longo do curso. Eu vou pedir paciência para os alunos, porque como isso é novo para mim também, né? Esse processo de construir um curso à distância, gravado, é uma situação bastante nova para mim, mas eu acredito que ao longo do tempo a gente possa melhorar a qualidade das aulas e do material que eu preparei aqui, tá? Bom, então esse curso ele foi dividido em alguns tópicos. Esse curso foi pensado como um curso de 20 horas, mas talvez não sejam exatamente 20 horas gravadas, porque muito do material que está aqui, ou seja, quase todo o material que eu vou apresentar para vocês, eu já preparei previamente, então já escrevi, então aquele tempo que vocês teriam para copiar, vocês não vão precisar gastar, vai ser um tempo só para perceber, absorver os conceitos. Eu deixei alguns conceitos aqui para a gente trabalhar junto ao longo do curso, tá? Alguns exercícios para serem resolvidos, então isso eu acho que vai ajudar a fixar as ideias. Inclusive, eu deixarei alguns links para vocês baixarem os materiais e algumas listas de exercício para vocês fazerem. Não haverá cobrança de lista de exercício, mas é imprescindível que vocês utilizem essa lista para fazer os exercícios, para tentar treinar nos exercícios para vocês, porque matemática só se aprende exercitando. Então você tem que fazer bastante exercício, resolver problemas para você conseguir compreender o conceito direito da matéria, tá? Então não se preocupe com a minha letra, não se preocupe com a minha voz, não se preocupe com um ou outro deslize que eu possa ter na gravação, porque não é uma coisa que eu tenha familiaridade, é tudo muito novo para mim. Bom, então o nosso curso ele foi dividido em alguns tópicos. O primeiro tópico são conjuntos numéricos, tá? Então um conceito de conjunto, as operações com conjuntos, a noção de reta real, de ordem e valor absoluto. Então isso tudo tem a ver com conjunto numérico, porque a reta real é um conjunto numérico. O conceito de frações e operações com frações, muita gente pode achar que isso aqui é supérfluo de colocar num curso desse tipo, mas é importante porque ao longo dos anos, como professor, eu tenho visto que os alunos têm dificuldade ainda com frações e operar com frações. O conceito de expoente e polinômios, o conceito 6 e 7 são conceitos que expressões algébricas, expressões racionais, são conceitos assim bastante importantes. O aluno tem muita dificuldade. Então aqui a gente vai explorar o conceito de fatoração, o conceito de simplificação. Essa parte é bastante útil na hora que você vai estudar limites. O conceito de trigonometria vai ser um conceito bem rudimentar em trigonometria, não vou me aprofundar, mas é importante porque posteriormente eu vou falar sobre a noção de função trigonométrica, então é necessário ter esse conceito de trigonometria bem estabelecido. E posteriormente, que é o objetivo fim do curso, a noção de função. Porque esse curso de pré-cálculo tem como objetivo, como eu já disse, preparar o aluno para os cursos que virão ao longo dos anos, ao longo dos semestres. Um dos cursos, e é o primeiro curso que o aluno vai fazer em matemática, que é importante, que é a função de uma variável, ou cálculo 1 também, em vários locais tem esse nome, ele prepara o aluno, né, esse pré-cálculo vai preparar o aluno para ele iniciar o curso. Então essas noções todas, elas não vão ser dadas no curso de funções de uma variável ou de cálculo, mas elas são imprescindíveis. Então aí na parte de funções a gente vai falar sobre as definições, grafos, composta, inversa, aplicações e os tipos de funções que são importantes, né? Que são as funções do primeiro grau, a função do segundo grau, as funções exponenciais logarítmicas, trigonométricas, que eu não coloquei, mas as polinomiais também, tá? As funções racionais, algumas, né? Vou trabalhar com o conceito de domínio. Isso tudo vai ser bastante importante para o aluno conseguir ter uma sequência bastante boa no curso de função de uma variável. Tá? Então vamos lá. O primeiro conceito é o conceito de conjuntos numéricos.
O que é um conjunto? Né? Então a gente pode pensar o conjunto como uma estrutura bastante geral, como sendo uma reunião de coisas. Né? Então eu posso pensar o conjunto como um conjunto de pessoas numa sala, o conjunto de cadeiras numa sala, o conjunto de móveis numa casa. Então o conjunto é uma reunião de coisas. Ele pode ser definido a partir de propriedades ou a partir dos elementos. Né? Então, por exemplo, o conjunto das pessoas da sala. Então, todo elemento que está na sala, ele tem a propriedade de ser pessoa e ser da sala. Então, ou o conjunto pode ser colocado, elencar uma quantidade de coisas que não tem a relação entre elas. Né? Você pode pôr banana, cachorro, cavalo, sei lá, qualquer coisa, dinheiro, no mesmo conjunto, ele não tem relação nenhuma entre essas coisas. Então, é uma reunião de coisas. Então, pode ser definido pela propriedade ou só reunir as coisas. Mas aqui, especificamente, a gente vai trabalhar com o conjunto como um conceito matemático. E, basicamente, o conjunto que eu vou me preocupar são apenas os conjuntos numéricos. As operações todas serão sobre conjuntos numéricos. E dentro dos conjuntos numéricos que a gente vai estudar, a gente vai dar uma sequência lógica e cronológica dentro desses conjuntos. Só para deixar enfatizado, a noção de conjunto é uma noção relativamente nova dentro da matemática. Tá? Não é uma noção antiga, não foi criada pelos gregos ou egípcios lá antes de Cristo. Isso não, é uma noção bastante nova. Ele foi criado junto com a matemática moderna, apesar de ser um conceito muito simples, o conceito de conjunto. Tá? Então, como é que a gente separa a noção de conjuntos numéricos? Então, o primeiro conjunto que a gente pode relacionar é o conjunto dos naturais. Esse conjunto dos naturais, ele é um conjunto que surge como um conjunto de contagem, né? Contagem de coisas que são inteiras. Né? Então, os números são 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses elementos, a partir do 1, contando de inteiro a inteiro, ele é o conjunto dos naturais. Existem alguns autores que colocam o 0 dentro do conjunto dos naturais. Tá? Mas eu gosto de começar a partir do 1. Por que eu uso a partir de 1? Né? Você pode perguntar por que eu uso a partir do 1. Porque, historicamente, o conjunto dos naturais ele surge como um conjunto de contagem. Se é um conjunto de contagem, então a gente tem que perceber que o homem, quando ele começou a contar, os números para ele, né, eram conceitos bastante concretos. Então, por exemplo, ele dizia uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 4 cadeiras. Então, o número sempre estava relacionado com uma coisa. Então, 1 cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros. Então, é perfeitamente natural você falar isso. Alguma coisa. Então, não é o número como conceito abstrato, é o número como conceito bastante concreto. Aí você fala, e o 0? Ninguém fala 0 cadeiras. Se não está ali, você não fala. Vai apontar e dizer, aqui tem 0 cadeiras. Né? Então, o 0 ele é um elemento que surgiu da necessidade matemática, mas ele não é um natural número de contagem. O próximo conjunto é o conjunto dos inteiros, né? Denotado por Z. Só para lembrar, né? O conjunto naturais a gente denota com esse N aqui, com 2 barrinhas no início. E o conjunto dos inteiros a gente denota com esse Z aqui, né? Então você escreve Z e coloca uma barrinha. E quem são os inteiros? Bom, são todos os naturais que já tinham anteriormente, né? Então 1, 2, 3. Os naturais com sinal negativo, menos 1, menos 2, menos 3, assim sucessivamente. Aqui a gente está colocando, o jeito que está explicitado aqui no nosso conjunto aqui, a gente está colocando em ordem, né? Então ele vem do menos infinito, vem vindo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. E o 0? O 0 está aqui dentro do conjunto dos inteiros. Tá? Posteriormente, dentro dos conjuntos, a gente pode chamar o conjunto dos racionais, que a gente denota por esse Q aqui. Então esse Q é o conjunto dos racionais. Quem que mora no conjunto dos racionais? Todos os elementos anteriores. Então o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais, ou seja, os naturais moram aqui dentro, né, do conjunto dos inteiros. E posteriormente a gente tem um conjunto dos racionais, que contém os inteiros e os naturais. Tá? O que são os racionais? São todos aqueles números que podem ser colocados na forma de fração. Aí você fala, professor, natural e racional dá para colocar na forma de fração? Dá. Você pega o número 3, por exemplo. Pega o 3 aqui, esse é o número 3. Né? Como é que você escreve o número 3 na forma de fração? Você escreve 3 dividido por 1. 3 dividido por 1.
Quem é P? P aqui no caso vai ser 3. Quem é Q? Q aqui no caso vai ser 1. Né? E tem um monte de outras frações, né? 2 quintos, 3 sétimos, 8 nonos, né? Então, tudo isso são frações. Uma coisa que não parece inicialmente na forma de fração, mas é uma fração, são as dízimas, né? O que é a dízima? A dízima é aquele número infinito, né? Aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e vai embora infinitamente, mas vai sempre se repetir. Isso aqui é uma dízima, chamado de dízima simples, que se repete. Então, depois da vírgula se repete. Um outro exemplo de dízima simples, você fala, simples é só tem um número se repetindo? Não. É que você tem um período se repetindo. Por exemplo, um exemplo de outro exemplo de dízima simples, por exemplo, é 0,23, 23, 23, 23, tá vendo? Então a gente tem 23 se repetindo. Então o período é aquilo que se repete. Então nesse caso aqui o período é quem? É o 23, 23, 23, 23. E como é que a gente vai colocar isso aqui? Quanto que vai ser esse valor aqui se fosse colocar na forma de fração? Isso aqui vai ser 23 dividido por 99. Aqui, ó, 0,333 aqui. É 1 dividido por... desculpe, 1 não, 3 dividido por 9. Tá? Ou seja, 1/3. Tá? Estava escrito errado, ó. Ele é bom que a gente já vai ali e corrige, tá? 3 dividido por 9 que vai dar 1/3. E outra dízima é quem? A composta. Como é que é a dízima composta? A dízima composta é depois da vírgula, então você está vendo aqui o 0, depois da vírgula, a gente tem o número 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, ó, a gente tem o período, que é o 2, 3, ó, que se repete, mas tem um que a gente chama de não período, que é esse 1 inicialmente aqui. Então, essa aqui é uma dízima composta. Eu vou ensinar vocês a obter a fração da dízima composta mais à frente. A simples é composta mais à frente, tá? Mas aqui é dar 122 dividido por 999. Posteriormente, após o conjunto dos números racionais, a gente pode classificar um conjunto que é chamado dos irracionais. Quem que está lá dentro? Muita gente mora lá dentro, tá? Na verdade, o conjunto dos racionais inteiros e naturais tem a mesma cardinalidade. Quando a gente trabalha com uma quantidade infinita, a gente não diz quantidade, porque tanto os naturais, quanto inteiros, quanto racionais, todos são um conjunto com um número infinito de termos. Ó. Aqui tem um infinito, aqui infinito, aqui infinito. Tá certo? Então não faz sentido você falar quantos elementos tem, são infinitos. Então a gente diz o que? Cardinalidade. Cardinalidade é para classificar, a grosso modo, né, dizendo a grosso modo, o infinito. Então, o conjuntos naturais, inteiros e racionais, basicamente, é como se tivesse o mesmo número de elementos. Tá? É infinito, mas é o infinito igual para esses três. Mas o conjunto dos irracionais, a cardinalidade é diferente, é maior que do conjunto dos naturais, inteiros e dos racionais. Quem está lá dentro? Todas as raízes não exatas. Então você pega todo número que não tem raiz exata, está lá dentro. E é muito número que não tem raiz exata. Muito mais do que os que têm raiz exata. Os decimais não periódicos, que não são raiz de nada, o que quer dizer que é não periódico? Você não consegue, você não sabe o que vem depois aqui, não se repete, não você não sabe quem que vem depois do 9, pode vir qualquer coisa. Os números tipo π, 3,14, 15, o e, né, estão dentro dos irracionais. Tem um monte de gente lá dentro. Tá? E, finalmente, o conjunto no qual a gente realmente trabalha, que esse é o conjunto final que a gente vai trabalhar, que é o conjunto dos reais. Quem está ali dentro? Todo mundo anteriormente. Então, os racionais, tá? Que é isso aqui. Quem está ali dentro? Tudo que você aprendeu de racional, ou seja, todo mundo está na forma de fração. Então, tá natural, inteiro, o próprio racional ali dentro, e os irracionais. Tá? Só um detalhe que eu falei de cardinalidade, o conjunto dos reais e os irracionais têm a mesma cardinalidade. Tá? Então, esses aqui têm a mesma cardinalidade. Só para a gente dizer, né, você fala, então agora todo número que eu pensar é um número real. Não, nem todo número é um número real. Por exemplo, a gente tem o número raiz de -2.
Ele não é um número real, ele é um número imaginário, imaginário puro, tá? Então esse número aqui, ele não é um número real. É um outro número que não é real é divisão por zero. Aliás, divisão por zero nunca é nada, né? Porque, por exemplo, o número raiz de menos 2 é um número que existe dentro do conjunto dos complexos, tá? Mas a divisão por zero, então você pegou, se em algum momento do seu exercício, você está fazendo a conta e aparece divisão por zero, e você faz a divisão por zero de alguma forma, você errou, tá? Divisão por zero não existe, tá? Isso aqui já afeta o primeiro mandamento da matemática, é não dividirás por zero. Tá? Nunca, jamais. Tá? Dividiu por zero, você fatalmente errou. Bom, então uma coisa interessante que a gente tem dos números reais é que eles podem ser representados na reta real. Aqui, ó, a reta real. Como é que a gente constrói a reta real? Então a reta real é isso aqui, né? Essa reta aqui. A gente coloca uma origem, que é isso aqui, que é o zero. A gente coloca uma direção. Como é que é a direção na reta real? A direção ela sempre vai da esquerda para a direita, direção de crescimento. E aí o que a gente coloca? Do lado direito para cá, ó, que está aqui do lado direito, que é o direito, a gente tem o quê? Os positivos. Do lado esquerdo a gente tem o quê? Os negativos. Então todo número que vai para o lado direito é positivo, todo número que vai para o lado esquerdo é negativo. E a gente coloca uma ordem. Em que sentido? Por exemplo, os números vão ser colocados na reta de forma crescente da origem em relação à direita. Então vai ser o quê? 0, 1, 2, 3, 4. E todo mundo entre 0 e 1 está aqui dentro também, né? Não é só o número 0, 1. Está todo mundo aqui dentro. Você pensar, o número meio está aqui dentro. Raiz de 2 sobre 2 está aqui dentro. Raiz de 3 sobre 5 está aqui dentro. Π sobre 9 está aqui dentro. Tá? Então, todo mundo entre 0 e 1 também está. A gente só coloca os números inteiros só para identificar, para dar uma escala para a nossa reta. Mas todo mundo que está entre 0 e 1 faz parte. Entre 0 e 2 também faz parte. E do lado negativo, da mesma forma. A gente coloca a partir de 0 da origem para a esquerda de modo decrescente. Então é 0, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Lembrando que todo mundo entre 0 e menos 1 está. Então por isso a gente coloca a reta cheia, para dizer que todo mundo está lá dentro. Tá? Todos os elementos, todos os números reais estão lá dentro. Bom, pensando nisso, a gente pode pensar no conceito de intervalos, que é um conceito extremamente importante dentro do curso de funções de uma variável aqui, né? O curso de cálculo, como vocês queiram o nome. Então a gente tem primeiro o que a gente chama de intervalo aberto. O que é o intervalo aberto? O intervalo aberto ele é um intervalo que contém os elementos entre A e B, mas ele não contém exatamente o ponto A e B. Então, por exemplo, ó, como é que a gente escreve A e B, conjunto aberto? São x que pertencem aos reais, tal que x está entre A e B, mas A e B não entram no conjunto, tá? Então, uma forma de denotar esse conjunto é assim, usando parênteses, ou assim, usando o conchete invertido também. Tá? Então, aqui está dizendo que é os números entre A e B, mas A e B não estão. Então, se a gente fosse pintar esse conjunto, como é que a gente pintaria? Faria assim, ó, desenharia a reta, como está desenhada aqui, tá? Nesse ponto aqui. E aí a gente indicaria todo mundo que está entre 1 e 5, mas 1 e 5 não entra. Uma outra forma de representar esse conjunto aqui também, né? A gente também pode pôr uma reta aqui, ó, entre 1 e o 5, e coloca assim, ó, parênteses, para indicar que o número 1 e 5 não entra na brincadeira, tá? O outro intervalo é o fechado. No fechado, ele já contém os extremos, tá? Então, ele contém o A e o B, tá lá dentro. Aqui o A e B não estão. Agora, aqui, no intervalo fechado, o A e B estão. Então, é x pertence... A diferença da definição, ó, aqui, no aberto, o x é maior estrito que A e menor estrito que B. Aqui, na definição, o x é menor ou igual a A. Maior ou igual a A e menor ou igual a B. Tá? Então, ele contém A e contém B. Tá bem? Então, um exemplo aqui, ó, por exemplo, você vai representar o intervalo
de -1 até 3. Então você representa ele com bolinha fechada. Uma outra forma de representar o conjunto é usar um corchetinho aqui também fechado, ó. -1, 3, que a gente põe a origem também. Ah, professor, por que você põe a origem? Ah, porque eu quero, só para identificar onde está a origem. A origem, ele está ali dentro, mas se quisesse pôr o número 1 aqui, 1 aqui podia? Podia. Quer pôr? 2? Põe. Tá? Mas como eu quero representar isso como intervalo, então eu só coloco os extremos e a origem aqui só para identificar. Mas também se não quiser colocar, não precisa. Bom, então aqui é todo mundo entre 1 e 3. Ou a gente tem também o intervalo misto. O misto ele pode ser aberto de um lado, fechado do outro, né? Então, por exemplo, um exemplo de misto. Este aqui é fechado no primeiro e aberto no último. Então quer dizer que ele contém o primeiro termo, tá? Mas o último não contém. Esse aqui, ó, ele contém o primeiro termo e o último não tem. É a mesma forma, né? Tá? É o mesmo. Então isso aqui é um exemplo de intervalo misto. Então esse aqui a gente diz que ele é fechado à esquerda, porque contém o elemento da esquerda, mas é aberto à direita. Então, por exemplo, se eu quiser representar esse número aqui, ó, -1 até 2, ele representa desse jeito. Ó, ele contém o -1 e vai até 2 com 2 aberto. Ou, fazendo do jeito que a gente fez também usando o colchete, né? Ó, -1 contém, pinto aqui e colchetinho aberto em 2. Tá? Ah, professor, você não colocou a origem? Ah, porque eu não quis. Tá? Quer colocar, coloca. Mas eu não quis colocar nesse momento. Um outro exemplo é um diferente aqui, ó. Também é misto. Ainda é misto, ó. Ele é aberto à direita. Desculpa, à direita não. À esquerda. Então vamos corrigir aqui, né? Então ele é aberto à esquerda. Tá? Isso aqui é aberto à esquerda. E ele é fechado à direita. Por isso que é bom poder apagar e corrigir. Opa! Tivemos um pequeno problema aqui, mas já vamos ajeitar. Bom, então ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Pronto. Aí. Tá? Bom, continuando a sequência aí da nossa aula, um exemplo aqui, né? Esse exemplo aqui a gente tem aqui, né? Então ele é aberto aqui em -1 e ele é fechado em 2. Uma forma de representar isso aqui também é, ó, colchetinho aberto, não, desculpa, parênteses aqui aberto, colchetinho aqui em 2, tá? Bom, vamos lá então. Próximo, os intervalos que a gente chama de intervalos limitados. O que é um intervalo que é limitado? O intervalo limitado é um intervalo que tem um número à esquerda e um número à direita. Tá? Então ele tem um começo e tem um fim. Ele pode ser, obviamente, aberto, ele pode ser fechado, ele pode ser misto. Mas desde que ele tenha um primeiro elemento começando e um último elemento terminando, ele é chamado de intervalo limitado. Por exemplo, 1/3. 1 e 3. Então ele começa em 1 e termina em 3. Ele é limitado. Podia ser fechado? Podia. Fechado também é limitado, porque ele começa com um número 1 e 3. Começa com um número, termina com outro número. Aí você pode se perguntar, professor, mas qual outro tipo de intervalo a gente pode ter? A gente chama de ilimitado. No caso do ilimitado, um dos limites é infinito. Então, por exemplo, ó, de A até mais infinito. Você pega um intervalo que vai de A até mais infinito aqui. Como é que você está dizendo? Você está pegando todo mundo maior que A. E vai embora. E vai embora, e vai embora. E vai embora. Todo mundo. Indefinidamente. Se eu quiser, se tivesse jeito aqui, eu ia embora aqui, ó. Saía fora aqui do meu computador e ir embora. Ou seja, quer dizer que ele não termina nunca. Ele vai até o mais infinito. Então a gente diz que esse intervalo é ilimitado. Tá? Ele é ilimitado à direita. Então, um exemplo aqui, ó. Começa em 1 e vai até mais infinito. Então ele vai embora. Ele é ilimitado à direita. Isso aqui no caso fechado, né?
Aqui, no caso, ele é aberto à direita, então ele não contém o número A. O número A não está lá dentro. Né? Então, esse é o mesmo exemplo, só removendo aqui o 1. Professor, eu posso usar parênteses? Pode, se quisesse usar parênteses aqui, podia escrever assim, né? Como Azinho aqui, A e vai embora. Tá? E a mesma coisa um ilimitado à esquerda. Então ele começa em menos infinito, em menos infinito, e vai até um ponto. Então ele vem lá do menos infinito e para num número, tá? Ele vem do menos infinito e para num número. Você fala, professor, tem o ilimitado tanto à esquerda quanto à direita? Tem. Quem seria o ilimitado tanto à esquerda quanto à direita? Seria assim, né? Aqui é a origem. Seria, ele vem lá do menos infinito, vem, atravessa e vai para o mais infinito. Quem é isso aqui? É o real todo. Então o real todo ele pode ser representado assim, de menos infinito até mais infinito também, tá? Que é o símbolo que a gente usa para o infinito, né? Esse 8 deitado aqui. Tá bem? Bom, então vamos lá. Localizando pontos na reta. Como é que a gente localiza pontos na reta? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para localizar pontos na reta, a gente tem que levar em conta a posição relativa desses números, tá? Ou seja, você tem que comparar se um é igual ao outro, se um é menor que o outro, se um é maior que o outro, para poder colocar ele dentro da reta. Uma dica que a gente sempre dá é coloca a origem, tá? Para poder localizar os pontos na reta. Mas vamos lá. Então, como é que a gente pode comparar dois números? Né? Dois números reais sempre são comparáveis. Você pega um número A e B, eles são sempre comparáveis. Então, quais tipos de comparação você pode ter entre os números? Eles podem ser iguais, ou seja, A igual a B. Então aqui, um igual ao outro. Então, quando você vai representar ele na reta, você coloca um exatamente sobre o outro. O A menor do que B, ou B maior do que A também, né? Então, essa situação aqui. Então, a gente tem aqui, então, a hora que você vai representar na reta, se o A é menor do que B, ou B maior do que A, que é a mesma coisa, o A está à esquerda de B. O A está à esquerda de B. Uma outra possibilidade é o A maior do que B, ou B menor do que A. Então, nesse caso aqui, o A está à direita de B, ou B à esquerda de A. A mesma coisa, tá? Bom, então vamos lá. Vamos localizar os pontos aqui desse exemplo aqui. Muito simples fazer isso, tá? Então, a gente desenha a reta, localiza a origem. Vamos pôr a origem aqui? Vamos lá. Tá bem? Bom, então vamos lá, vamos escolher os pontos para a gente colocar. Vamos dar alguma distância entre eles para poder caber todo mundo. Então, menos 3 é negativo. Então, vamos pôr ele mais ou menos aqui. Não vou me preocupar muito com a escala, tá? Não tem régua aqui, então não vou me preocupar muito. Mas se quiser fazer bonitinho, é só usar a régua. Então, menos 3 está mais ou menos aqui. O 2 é positivo. Vamos pôr ele mais ou menos aqui. Vamos pôr o 2 aqui. O menos 1 ele é negativo, mas ele é maior do que menos 3, tá? Por que ele é maior do que menos 3? Porque ele é menos menor. Então, se é menos menor, a forma de dizer, né? Então, ele não é tão pequeno quanto menos 3. Então, ele está mais próximo da origem do que menos 3. Vamos pôr ele mais ou menos aqui. Tá bem? Então, se você fosse comparar o 3 com menos 1, quer dizer que o menos 3 ele é menor do que menos 1. Então, ele está mais à esquerda do que menos 1. O próximo ponto, o 7. O 7 ele é positivo e ele é maior do que 2. Vamos pôr ele aqui. Π. Π ele é aproximadamente 3,14. 3,14 é maior do que 2. Vamos pôr ele aqui. Mas ele é menor do que 7. Raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,41. Alguma coisa. Tá? Aproximadamente. Ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 2. Então vamos pôr raiz de 2 mais ou menos aqui. Raiz de 2. E finalmente o 4. O 4 ele é maior do que π, porque o π é 3,14, mas é menor do que 7. Então o 4 está mais ou menos aqui. Tá? Então essa aqui é a localização desses pontos na reta real. Bom, então a gente vai trabalhar com o conceito de conjuntos, como a gente já está vendo o conceito de conjuntos. Então a gente precisa de algumas linguagens, né, de alguma linguagem matemática que será bastante útil aí para a gente
conseguir representar os nossos conjuntos. Então, a primeira símbolo que a gente usa aí, tem muito, tá? Eu vou colocar alguns aqui. E ao longo do que eu for precisando, eu vou colocando. Então, o primeiro é pertencer. Pertencer, ele é que o elemento está dentro de um determinado conjunto. Então, por exemplo, se você olha para este conjunto aqui, ó, este conjunto A aqui, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o número 1 pertence ao conjunto. Ó, 1 pertence ao conjunto. O 2 pertence ao conjunto. Então, a gente escreve assim, ó, 1 pertence ao conjunto. Ó. 3 pertence ao conjunto. Fala o 2 também tá. Colocou, mas não coloquei aqui, né? O 3, o 4 pertence ao conjunto. O 5 pertence ao conjunto. Então, o elemento pertence a um determinado conjunto, tá? Aí você fala, professor, e se eu der um elemento que não está no conjunto? Então, a gente denota assim, que ele não pertence. A gente coloca o pertence, corta com corta o pertence, né? Então, por exemplo, se você olhar nesse conjunto, não tem π aqui dentro, não tem π. Então a gente escreve aqui, π não pertence ao conjunto A. Tá bem? Então a noção de pertencer ou não pertencer é de elementos. Um segundo notação importante aqui é a notação de estar contido. Contido é para subconjuntos. O que são subconjuntos de um conjunto? Um subconjunto de um conjunto é aquele conjunto que você pode construir a partir do conjunto A. Por exemplo, olha, você pega esse conjunto A aqui. Quais são os subconjuntos de A? Então, todos os elementos aqui dentro, você pode construir um monte de conjunto. Por exemplo, o conjunto 1 sozinho, o 2, o 3, o 4. São subconjuntos de A. Então, isso aqui são subconjuntos com um elemento de A. Dá para pôr mais dentro? Dá. Toda a combinação que você pensar está lá dentro. Ó. 1 e o 2... o 1 e o 3, o 1 e o 4. Ó, só lembrando, não importa a ordem, tá? Você podia pôr o conjunto 1, 2 e 2, 1 é o mesmo conjunto, tá? 1, 3 e 3, 1 é o mesmo conjunto. 1, 4 e 4, 1 é o mesmo conjunto. Quem mais? 2, 3, 2, 4, 3, 4. É um subconjunto de A. Só que todos esses aqui com 2. Depois você vai com 3. Não vou colocar mais, mas se fizesse com 3. Ó, o 1, 2 e o 3. O 1, 2 e o 4. O 2, 3 e o 4. Finalmente, o 1, 2, 3, 4, que é o conjunto total. Então, um conjunto sempre contém ele mesmo. Então, o conjunto formado por 1, 2, 3, 4 também é subconjunto do conjunto A. E o vazio, que é sempre, que a gente denota assim, que é sempre subconjunto de todo conjunto. Então, quando a gente tem um subconjunto, a gente não diz pertencer, a gente diz estar contido. Então, por exemplo, o conjunto 1, ele está contido em A. O conjunto 1, 2, que é subconjunto de A, está contido em 1A. Aí você fala, professor, e se eu pegar um elemento que está em A e um que não está em A? Então, para ser subconjunto, ele tem que estar todo em A. Não adianta você estar uma parte está, uma parte não está. Então, se uma parte não está, a gente diz que ele não está contido. Tá? Então, essa é a notação. Ele não está contido. Tá bem? Aí você fala, professor, e o vazio? O vazio sempre está contido em A. Tá bem? Sempre está contido em A. Então, um exemplo aqui, né? Também ali com elementos, né? Aqui com elementos. Imagine que eu fosse representar o conjunto como intervalos. Né? Então a gente pega o conjunto A. Esse aqui, né? Nesse exemplo aqui. Conjunto A. Que ele é um intervalo de 1 até 4. Fechado em 1, fechado em 4. Então é um intervalo fechado. O B é esse intervalo 2, 3 e o D é o intervalo 2, 5. Então o que você percebe? Você está percebendo que o B está dentro de A. Então existe, se pegar um pedacinho aqui aqui dentro desse intervalo A, você vê que o B está dentro de A. Certo? Então o que a gente representa o B? A gente diz que o B está contido em A. O B também está dentro de D. Ó. O D não vai de 2 até 5, então obviamente 2 até 3 está aqui dentro. Ó.
2 até 3, mais ou menos aqui. Então o B também está contido em D. Mas perceba o seguinte, agora, ó, A não. A não está contido em D. Por quê? Porque tem pedaço de A que não está em D. Ó. Entre 1 e 2 aberto aqui, não está em D. Então A não está contido em D. Da mesma forma, D também não está contido em A. Tá? Então D não está contido em A, porque tem um pedaço aqui que não está. Daqui até aqui, né, de 4 até 5, não está em A. Aí você pode falar, professor, mas tem partes semelhantes, né? Então o A e o D tem partes que estão que tem junto. Por exemplo, se você pegar de 2 até 4, estão tanto em A quanto em D. Mas para estar contido, um conjunto estar contido dentro do outro, ele tem que estar inteiramente dentro do outro. Tá bem? Bom, só para aquela noção de contido daqueles conjuntos que eu falei, como é que a gente representa, né? Então, ó, os naturais estão contidos dentro dos inteiros, que estão contidos dentro dos racionais, que estão contidos dentro dos reais. Então, aquela noção de contido dos conjuntos numéricos que a gente tem. Bom, então a gente pode trabalhar aqui agora com a noção de operações de conjuntos. Quais operações a gente conhece na matemática? Ele tem soma, subtração, divisão, fatoração, tem um monte, né? Aqui em conjunto a gente também tem operações, na onde a gente opera sobre conjuntos. A gente pega um conjunto e outro conjunto e quer operar entre eles. Então a primeira notação de operação é a união, que a gente denota por esse U aqui. O que é a união? A união entre dois conjuntos, você pega aquele conjunto formado pelos elementos que estão. Então você pega a união de A com B. Então o que é a união de A com B? São os elementos que estão tanto em A, estão em A ou estão em B. Tá certo? Então está em um, está em outro, ou está em ambos. Pode estar em um, em outro ou em ambos, tá? Mas se você vai pegar todo mundo, então como é que você constrói o conjunto A união com B? Você pega todo mundo de A e junto com todo mundo de B. É claro que se repetir você não coloca de novo, tá bem? Mas você pega todo mundo que está em A e todo mundo que está em B. Então, grosseiramente falando, né, é isso que eu falei, ó. Você pega todo mundo que está em A e todo mundo que está em B. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é A união com B. O A é 1, 2, 5, 7. O B, 1, 3, 8 e π. Como é que a gente constrói A união com B? Eu vou pegar todo mundo que está em A, então vamos lá. Todo mundo que está em A. Opa. Todo mundo que está em A. Então vai ser quem? 1, 2, 5, 7. Vou colocar os que estão em B agora. 1 já está lá. Precisa pôr de novo? Não precisa repetir. O 3 está aqui? Não. Então a gente coloca o 3. O 8 está aqui? Não. A gente coloca o 8. O π está aqui? Não. A gente coloca o π. Você fala, professor, não está em ordem. Não precisa estar em ordem. O conjunto não tem a obrigatoriedade de estar ordenado, tá? Não tem. Para você representar um conjunto, ele não obrigatoriamente está ordenado. Tá? Então, se você pega junto os dois elementos, os elementos dos dois conjuntos, ele não necessariamente está ordenado. Então, ó, isso aqui é o conjunto da união. Se eu fosse representar isso por um diagrama, o que é o diagrama? Bom, o diagrama, ele é chamado diagrama de Venn, né? Se escreve assim o nome do diagrama. Ele representa pictoricamente, ou seja, uma figura para representar as operações de conjunto. Então a gente coloca assim, ó, A união com B, então representa aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. Ah, professor, não ficou igual. Ah, porque não sou muito bom para desenhar, tá? O que a gente coloca aqui dentro? A gente vai colocar os elementos que estão em A e que estão em B. Só que é interessante você fazer o seguinte, ó, os que estão em A e em B, a gente coloca nesse pedacinho aqui, ó, que A e B divide. Por exemplo, então você olha lá, quem que está em A e B ao mesmo tempo? O número 1, ó. O número tem A. Então a gente coloca 1 aqui. A gente coloca o 2 só está em A. O 5 só está em A. O 7 só está em A. Aí em B, o 3, o 8 e o π. Tá? Então, a grosso modo, quem está lá dentro? A união é quem? É todo mundo. Aí você vê, ó. Você vai pintar aqui, ó. É todo mundo. Então, pictoricamente, a gente representa os conjuntos assim. Ó. A união, ela vem todo mundo que está em um e no outro.
ao mesmo tempo. Tá? Quando a gente trabalha com união de intervalos, a gente faz a mesma coisa. Então, ó, eu tenho intervalo 1 até 5, esse aqui. Ó. Depois o B de 7 até 9. Aqui está fechado em 1, fechado em 5, aqui está fechado em 7 e aberto em 9. Como é que eu construo a união entre esses intervalos? Então, a grosso modo, eu pego o A, então eu pinto aqui, né? Então eu pego na primeira linha, eu vou colocar a representação do A. Então aqui está a origem, né? Aí eu coloco o A, ele vai de 1 até 5, então eu pinto todo mundo entre 1 e 5, está em A, bolinha fechada em 5, bolinha fechada em 1, para representar que eles estão no conjunto, tá bem? Aí eu vou em B, B aqui, coloco ó, 7 fechado, pinto, bolinha aberta em 9, porque o 9 não está no conjunto. O que é a união? A união com B, é o que está em A e em B. Então, eu venho aqui embaixo em A, pinto o mesmo elemento, abaixo B e pinto o mesmo elemento. Então, a representação de A, união com B, é isto aqui. Ó. Isto é a união com B. Como é que a gente representa? Isso representa desta forma aqui, o conjunto que está lá. Não dá para colocar de outra forma, né? A união com B, então é 1 até 5 unido com 7 até 9. Uma observação é o seguinte, ó, quando dois conjuntos não possuem elementos em comum, como é o caso desses dois conjuntos aqui, ó, o conjunto A vai de 1 até 5, o conjunto B vai de 7 até 9. O conjunto A não tem nenhum elemento que tem em B, tá? Então, eles não possuem elementos comuns. Quando eles não possuem elementos comuns, a gente diz que eles são disjuntos, tá? Eles são disjuntos. Como é que a gente representaria um conjunto disjunto no diagrama de Venn? Então, se eu fosse colocar no diagrama de Venn um conjunto disjunto, ele ficaria assim, ó. Aqui A, aqui B, eles não têm elemento em comum. Então, a união é quem? É isso aqui, ó, A união com B. Então, pego todo mundo que está em A e todo mundo que está em B. Mas eles são disjuntos, eles não têm elemento em comum. Mas a união ainda você pega os dois. Bom, um próximo exemplo aqui, né, um exemplo 2, né, para a união. Aqui agora eu estou pegando elementos que não são necessariamente disjuntos, ó, eles têm elementos em comum. Então, por exemplo, o A vai de menos 3 até 4, o B vai de 0 até 9. Como é que a gente faz a união dos elementos? Então, mesma coisa que eu fiz, né? Então, eu pintei de menos 3 até 4, aqui está a origem, né? Depois eu pinto B começando na origem, uma bolinha aberta na origem, porque ele não contém, ele é aberto na origem. E vou até 9, pinto. E aí eu venho aqui abaixo. Abaixo quem primeiro na união? Eu abaixo o primeiro intervalo, vai de 3 até 4, pinto todo mundo aqui, inclusive fechado aqui, ó, pintei. Depois eu abaixo de 0, bolinha aberta aqui, né, até 9 e pinto. De 0 até 9. Então, quando você viu, você pintou tudo, de menos 3 até 9. Então, A união com B deu de menos 3 até 9. Esses conjuntos aqui são disjuntos? Não. A não é disjunto com B. Por quê? Porque eles têm um intervalo de 0 até 4 igual, né? Então, A e B tem um intervalo 0 até 4, 0 aberto, porque o B não tem 0. Até 4 que está tanto em A quanto em B. Então, isso aqui está em A e B. Tá? Bom, a outra operação que a gente tem é a operação de interseção entre conjuntos. O que é interseção? Na interseção, eu vou pegar os elementos que estão em A e estão em B. Então, tem que estar em A, mas também, obrigatoriamente, tem que estar em B. Então, na interseção, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Se a gente fosse representar isso aqui. Então, para a gente representar a interseção desses dois elementos, dos conjuntos A e B, eu tenho que olhar o conjunto A e o conjunto B e ver os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo,
eu olho aqui, né, no primeiro. 1 tá em A? Tá em B? Tá também. Então, se tá em A e tá em B, tá na interseção. 3 tá em A? Tá em B? Não, então ele não tá na interseção. Desculpa, tá em B também. Tá aqui, ó. 3 tá em B também. Então tá na interseção. 5 tá em A? Tá em B? Também tá? Beleza. 7 tá em A? Tá em B? Não, então não entra. 8 tá em A? Tá em B? Não tá. Então ele também não entra. Bom, se você quiser vir aqui no B, você pode vir, mas não precisa, porque quando a gente fez a comparação, a gente já fez todos os elementos de A, a gente já comparou, tá? Se eu for fazer de B, eu não vou achar mais nenhum novo a mais. Você vai só verificar que realmente 1, 3 e 5 tá lá. 1 tá em B e tá em A, já tá aqui. 2 tá em B, mas não tá em A, não coloquei aqui. 3 coloquei. 4 tá em B, mas não tá em A, então não coloquei. 5 tá em B e tá em A, já coloquei. Tá? Então, no diagrama de Venn, como ele tem elementos em comum, então a gente desenha ele desse jeito aqui, com uma parte comum junto, aqui, ó, essa parte aqui, e representa o quê? Aqui dentro, a parte comum, a gente coloca os elementos da interseção. Então, 1, 3, 5. Só em A a gente coloca só quem estava em A, o 7 e o 8. Em B, só quem estava em B, o 2 e o 4. Tá? Aí você fala, professor, e se os elementos, se o A interseção com B não tiver ninguém, o que a gente põe? É o vazio. Se A e B não tem elementos comuns, a gente coloca como interseção vazio. Por exemplo, pega um, nesse exemplo aqui, ó. 1 tá em A? Tá em B? Não. 2 tá em A? Tá em B? Não. 3 tá em A? Tá em B? Não. 4 tá em A? Tá em B? Não. 5 tá em A? Tá em B? Também não. Então quer dizer que pode fazer uma coisa, né, de B e comparando. Você vai ver que não vai ter elemento em comum. Então o A interseção com o B é vazio. Tá? Como é que a gente representa isso aqui no diagrama? Ó, a gente representa assim, ó, A e B. Cadê a interseção? Não tem. Porque para ter interseção, a gente teria que pintar o que os dois têm em comum. Mas eles não têm nada em comum. Então, a gente diz, neste caso, que A e B são disjuntos. Então, o que a gente diz? A e B são disjuntos? A gente diz o quê? Então, definição, né? A e B são disjuntos se A interseção com B for igual ao conjunto vazio. Uma forma de representar vazio é assim ou assim, tá? Mas nunca assim. Ó, isso aqui não é a mesma coisa que está em cima. Aqui está dizendo que o conjunto contém o conjunto vazio, tá? Então vou até apagar aqui. Então isso aqui vai ficar só na gravação, mas não vai ficar no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse material aqui que eu estou escrevendo aqui vai todo para a plataforma também. Se vocês quiserem usar para ler e estudar depois. Opa, nossa, pulou demais. Bom, então vamos lá. A interseção entre intervalos. A interseção entre intervalos, a gente vai fazer aqui a interseção entre dois intervalos. Então a primeira interseção vai ser entre intervalo entre dois aqui, exemplos aqui, né? Então vou pegar o intervalo A e o B, que eu representei assim. Então A, então coloco aqui, ó, 1 até 7, vai de 1 até 7 aqui. Aqui, ó, desenhei, né? Então escrevi 1 e pintei até 7. Depois o B, que vai de menos 1 até 3. Aberto em 3, então bolinha aberta. Aqui, ó, perceba, fechado aqui, fechado aqui, fechado aqui em 7. Porque tanto o 1 quanto o 7 estão no intervalo. Então o intervalo é fechado. Como é que a gente faz a interseção? Então na interseção a gente faz o seguinte. Isso é bastante importante para a gente compreender o conceito. Quem vai estar na interseção? Então olhando no desenho, ó, eu coloco debaixo um intervalo do outro, o intervalo A e o intervalo B, para eu poder pintar direitinho.
Então, a interseção vai ser aquela parte que você vai pintar os dois ao mesmo tempo. Então, olhando para o desenho, que partes vai pintar os dois ao mesmo tempo? Então, ó, eu vou pintar aqui em um, tá certo? Ó, um, bolinha fechada porque um está no intervalo A, está no intervalo B também. Você fala, professor, mas não pus bolinha fechada. Como ele está dentro do intervalo, então quer dizer que ele está no intervalo. Então o 1 está, então a gente representa ele como bolinha fechada. Então a gente vem pintando. Pinta. E até onde que a gente vai pintar os dois ao mesmo tempo? Até o 3. E bolinha aberta em 3. Por quê? Apesar do 3 estar aqui no intervalo A, no intervalo B ele não está. Então, para ele estar na interseção, ele teria que estar em A e B ao mesmo tempo. Então, como ele está em A, mas não está em B, então ele não está na interseção, tá? Então, a parte que a gente pinta os dois ao mesmo tempo é entre 1 fechado até 3 aberto. Então, a interseção de A com B é este intervalinho aqui, ó. Este intervalinho. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Agora vamos fazer juntos o exemplo, tá? Então, na construção aqui, o A vai ser um intervalinho menos 1, desculpa, menos 4 até 2. Então, menos 4 fechado, bolinha fechada, até 2, bolinha também fechada. Tá certo? A gente pinta aqui. Ah, bom, deixa eu refazer aqui. Deixa eu pôr 2 um pouquinho mais para a esquerda, senão não vai caber. Pôr 2 aqui, ó. É a origem mais ou menos aqui, ó. Então no A todo mundo tá de 4 até 2. E no B, vamos colocar, né? Ele começa em 3, fechado. E vai até 7, aberto. Você fala, professor, não está em escala. Não tem problema. Não precisa ter escala. Isso aqui é só uma representação geométrica da interseção. É útil isso? Sim, quando a gente for trabalhar com domínio. A gente utiliza isso muito quando a gente vai trabalhar com domínio de função. Tá? Bom, então olhando agora. Olha, se você olhar aqui, ó, onde que você vai pintar A e B ao mesmo tempo? Não tem, né? Porque A vai de menos 4 até 2. Então a parte de menos 4 até 2 em B não está pintada. Olha, e o B vai de 3 até 7. Aqui, se for olhar de 3 até 7 em A, não está pintado. Então quer dizer que a interseção é quem? É o que sobrou aqui mesmo, né? É o vazio. Então A interseção com B é vazio. Por quê? Porque esses conjuntos aqui, A e B, são disjuntos. Tá bem? Uma próxima operação entre conjuntos é a diferença entre conjuntos. Como é que a gente representa a diferença entre conjuntos? Olha, a diferença é A menos B. Né? A gente apresenta a diferença como A menos B. Ou, se você quiser representar assim também, ó, A menos B também pode. Pode pôr a setinha, o menos deitadinho assim como está esse aqui, ou menos assim, normal, como está colocando. É o mesmo conjunto, tá? Quem que é que está lá dentro do conjunto? Ó, são os elementos que estão em A, e aí eu tiro os que estão em B. Tá? Então, o A menos B são os de A, e eu tiro os elementos que estão em B. Então, por exemplo, ó, vamos pegar este exemplo aqui. Ó. A, 1, 2, 3, 4, 5. B, 1, menos 3, 4, 7 e π. Então, o A menos B, o que a gente faz? Bom, eu vou colocar todo mundo que está em A, que é 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou tirar os elementos aqui que estão em B. Então, 1 está em A e está em B? Tá, então a gente vai lá e tira 1, porque o 1 está em B também. Tá? Então ele estava em A, mas está em B. O 2 só está em A. O 3 também só está em A, então ele está no A menos B ainda, tá? O 4 está em A, mas também está em B. Então eu tenho que ir lá tirar o 4. O 5 está em A, mas não está em B. Então A menos B é esse elemento, 2, 3 e 5, tá? Se quiser deixar mais bonitinho, vem aqui, apaga tudo agora e escreve
2, 3 e 5. Mesma coisa, quem quer B menos A? B menos A, a gente coloca todo mundo que está aqui em B e vai lá, tira quem está em A. O 1 está em A? Tá. Então a gente vai lá, apaga o 1. O menos 3 está em A? Não. O 4 está em A? Tá. Ó, tá, o 4 está em B e está em A, só olhar lá. O 7 está em B, mas não está em A, então entra no B menos A. O π está em B, mas não está em A. Então, o conjunto B menos A é menos 3, 7 π. Quer deixar mais bonitinho? Pode. É só desenhar aí. Só apagar e refazer de novo. Bom, e se a gente fosse fazer a pintura? Bom, a pintura faria assim, ó. A. Isso aqui no diagrama. B. Quem é A menos B? Então, A menos B vai ficar aqui. A hora de pintar, então se eu fosse pintar aqui, seria todo mundo que está em A, mas não pode estar em B. Olha lá. Só esse pedacinho aqui, ó. Tá bem? Se eu fosse representar esses elementos dentro do conjunto, eu representaria, por exemplo, aqui, ó. Né? Se eu fosse fazer representação... Ah, tá aqui, ó, para representar no diagrama. Então, por exemplo, A menos B. Então, se eu fosse representar A menos B no diagrama, eu representaria assim, né? Ó, o 1, ele está em A e B, ó, tá vendo lá? Está em A e está em B, então está aqui na interseção o 1. O 2 só está em A, então a gente vem e coloca aqui, só em A, aqui, ó, A, B. O 3 também só está em A, 3 só está em A. O 4 também está em B. O 5 só está em A. No B ainda tem mais dois elementos, o 7 e o π. Peguei. Então, A menos B é quem? É isso aqui. Tá? Como é que a gente faz a diferença entre intervalos? Faz a mesma ideia do que foi feita anteriormente. Então, a gente vai pegar os intervalos de 1 e deixar só... vou pegar o que está em A e vou remover de A a parte de B. Então, vamos lá. Olha. Então, eu quero fazer o primeiro, o A menos B. Então, ó, o que eu posso vir fazer aqui? Então, vem aqui, ó, o A não vai de 1 até 4. Então, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Vou vir de 1 até 4. Vou pintar todo mundo. Então, é o A. E agora eu vou remover a parte que tem em B. Como é que eu faço a remoção da parte que tem em B? Eu venho aqui, ó, e vou pintar. Vamos pintar de outra cor aqui, B? Depois a gente apaga. Ó, vou pintar de vermelho. Ó. O B, ele está em... A parte de B que está em A aqui vai ser de... Não vai de menos 1 até 3. Então, a parte de B que está em A é isso aqui, ó, que eu vou ter que remover. Tá? Então, o que sobra para mim? Então, vem aqui. Eu apago esse pedaço todo aqui. Tá vendo? Então, vem aqui, apaguei. E o que sobra para mim? Sobra desse pontinho aqui até o 4. Esse pontinho, ele é quanto? Ele é 3. Só um detalhe. Aí você pode estar na dúvida. Professor, aqui o 3 vai entrar como aberto ou como fechado? Se você lembrar bem, no conjunto B o 3 não está. Porque o 3 está a bolinha aberta no conjunto B. Então, quando você vai fazer a remoção do conjunto A dos elementos que estavam em B, você não vai ter o 3 para tirar, porque o 3 não está em B. E o 3 está em A. Então, o 3 ele não foi removido do conjunto A menos B. Então, ele entra como bolinha fechada aqui, o 3, e vai até 4. Só para você lembrar, quando você faz a diferença, então você pega a grosso modo falando, né? Você faz um conjunto A menos um conjunto B, tá? E a parte aberta tá no B, na diferença ele entra como fechado, então ele entra no elemento. Se a parte fechada está em B, quando você fizer a diferença, ele entra
ele não entra no intervalo, ele entra como aberto. Como nesse próximo exemplo aqui, ó, B menos A. Então, como é que a gente faz B menos A? Então, B menos A vai de menos 1 até 3. Então, a gente pinta o B todo, ó, de menos 1 até 3, aberto, a bolinha aberta em 3. Tá bem? E vamos apagar a parte que tem em comum, que é o A, ó. O A é esse aqui. Tá? Vou até fazer em vermelho, né? Essa aqui é a parte em comum que A e B tem. Você fala, professor, e se eu quiser fazer o desenho até lá no final? Se você quiser, você pode. Mas o que está daqui para lá não entra na brincadeira. Tá? Ele não entra na história aí para a gente poder fazer a figura. Bom, o que a gente faz agora? Então a gente aqui, a gente vem apaga a parte que está em A e em B ao mesmo tempo, ó. Aqui, ó. Apaga. Opa. Vou fazer aqui em azul. Apaga. E o que sobra pra gente? Esse pedaço aqui, ó. Se você se lembra, o número 1 está em A. E eu removi esse número 1 de A. Então, se eu de B menos A. Então, se eu removi isso aqui do conjunto B, então ele vem aqui como bolinha aberta. Tá? Você removeu o elemento, ele vem como bolinha aberta. Bom, então vamos lá. Próximo aqui. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Então, a mesma ideia. Então, vamos ver se a gente fixou as ideias. Então, 1 e 4. Então, a gente vem aqui e marca o 1 e 4. Bolinha fechada, a gente vem aqui em B, 5 e 9. Bolinha fechada. Pinto todo mundo aqui. Pinto todo mundo aqui em B. Tá? Quem é B menos A? Então você vem aqui, ó. Faz a mesma ideia. Pinta todo mundo em A. Agora vamos remover a parte de B que está aqui dentro. Aí você olha, professor, mas não tem parte nenhuma de B aqui. Opa, se não tem parte nenhuma de B aqui, então eu não preciso tirar nada. Né? Não tem B aqui, ó. Então você não precisa tirar nada. Se você não precisa tirar nada, então fique satisfeito. Aqui já é A menos B. Então quando o A e o B têm interseção vazia, ou seja, eles são disjuntos, então o A menos B é o próprio A. Da mesma forma, o B menos A vai ser quem? Vai ser o próprio B. Tá? Então, ó, resumindo aí, né? Acabei de falar. Se A e B são disjuntos, ou seja, se não tem elementos em comum, A menos B é igual a A e B menos A é igual a B. Bom, o próximo aí é o complementar de um conjunto. O que é um complementar de um conjunto? O complementar de um conjunto são todos os elementos que não estão no conjunto, ou seja, estão no conjunto lá de fora de um conjunto. Tá? Então, para falar de complementar, a gente tem que falar, por exemplo, do conjunto universo. Quem é o conjunto universo? O conjunto universo, que a gente denota por U, é esse aqui, ó, denota por U. O conjunto universo, ele representa o conjunto de todos os elementos que a gente pode estar procurando ali, os nossos elementos. Então, o conjunto universo, ele engloba todo mundo, tá? Todos os elementos. E o que é o complementar de um conjunto A? É todo mundo que está fora do conjunto A, mas está dentro do conjunto universo. Como é que a gente denota o complementar? Então, uma forma de denotar o complementar é assim, ó, um A com um C em cima. E usando a linguagem de conjuntos, como é que a gente representa isso aí? Assim, ó. São X pertencente ao universo, né? Tal que X não pertence a A. Então, são todos os elementos do universo, mas que não pode estar em A. Ou seja, é o universo menos o elemento A. Tá bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, o universo é esse conjunto aqui, que são todos os possíveis elementos que a gente pode estar trabalhando aí
para poder achar a nossa solução. E o A, tá lá, se você olhar, o A está dentro do U aí, tá? Então, quem é o complementar? Então, todo mundo que está em U, mas não está em A. Então, 1 está em U? Tá. Está em A? Tá também. Então, ele não vai entrar no conjunto complementar, A complementar. O 2 está em 1, tá. Está em A? Não. Então, ele entra aqui no complementar. O 3 está em U? Tá. Está em A? Também tá. Ele não entra no complementar, porque ele está em A, não pode estar em A. 4 está em U? Tá. Tá em A? Tá em A? Não, não está. Então, entra aqui no complementar. 5 está em U? Tá. Tá em A? Não. 6 está em U e está em A, então não entra aqui. 7 está em A, está em U, mas não está em A. Como é que a gente representa o complementar? Ó, o universo é tudo isso aqui, ó. Isso tudo aqui é o universo, é o quadradinho. E o A é esse aqui, ó. Que é 1, 3, 6. Quem é o complementar? É o que sobra ali, ó. 2, 4, 5, 7. Então, se a gente for pintar usando a linguagem de conjunto, é esse aqui, ó. Que é o complementar, que está do lado de fora do conjunto A. Bom, uma observação importante aí para a gente continuar o trabalho é o seguinte. No caso de intervalos, o conjunto universo a gente vai trabalhar os conjuntos reais, tá? Então a gente vai trabalhar todo o conceito que será feito sobre funções, ele vai ser feito sobre o conjunto dos reais. Então, se a gente for pensar no nosso conjunto universo, o conjunto universo nosso é o conjunto reais, tá? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro aí que a gente vai trabalhar é o intervalo 1, 7. Aqui, ó. Então, vamos pegar o intervalo 1, 7 e vamos achar o complementar desse intervalo 1, 7. Qual a melhor forma de fazer isso? É pegar a reta real toda, tá certo? Pintar o A e depois apagar o A. Tá? Então vamos lá. Então vamos achar o complementar de A. Então lá. O A complementar. Então como eu falei, ó. Pega a reta real toda. Vamos por origem aqui. Agora eu vou pintar o A. O A começa em 1, bolinha fechada, e vai até 7, bolinha fechada. Tá? Então esse aqui é o A. Deixa eu apagar aqui para pôr o complementar embaixo. O A complementar vai ser o quê? Vou pintar de novo aqui. Agora eu vou pegar e vou vir aqui e vou apagar, tá? Ó. Vou só pintar aqui de novo. Eu vou vir aqui e vou apagar o A. Então vem aqui, apago o A. Tô apagando inclusive o 1, foi embora, o 7 também. É claro que para poder representar a gente vai ter que pôr ele de novo aqui, mas com bolinha aberta, porque a gente tirou ele. Então complementar é quem? Ó, todo mundo exceto o A. Como é que a gente representa o A complementar? O A complementar a gente representa como intervalo menos infinito até um aberto, união com 7 até mais infinito. Tá? Então, assim que a gente representa dois intervalos disjuntos, com um pedacinho de um, união com o pedacinho do outro. Tá bem? Bom, vamos lá. Bom, o próximo conceito é o conceito de valor absoluto, que a gente vai trabalhar na próxima aula. Tá? Bom, por enquanto, obrigado.